Salve galera, Sussanão, beleza? Tranquilo, só alegria. Ó, então a gente vem aqui hoje, nessa fase turbulenta que a gente está, mas nós não vamos deixar de estudar. Hoje a gente veio aqui na real para falar sobre figuras de linguagem, né? Então, o nosso curso de linguagens e códigos, ele mexe, por exemplo, com algumas figuras de linguagem e com alguns conceitos de linguagem que são conceitos específicos, na verdade. Se caso você for estudar as figuras de linguagem, por exemplo, pela nossa folhinha, né, que inclusive está no estudo.seb. Então, se você for pegar aquela folhinha já tem um resumo com todas as figuras de linguagem que está aqui no slide, e aí já tem um resuminho com alguns exemplos, fica à vontade. Se você preferir ir pausando esse vídeo e anotando, por exemplo, as coisas dos slides, também ficam à vontade. O slide de vocês, o material é nosso, beleza? Agora, é interessante pontuar é que antigamente, galera, realmente apareciam muitas figuras de linguagem, né? Então, antigamente tinham mais de 40 figuras de linguagem. Era muito, né, específico, um texto figurado, né? Vamos lembrar que a gente está falando hoje de um sentido conotativo, uma linguagem não literal, beleza. Então tinham muitas figuras de linguagem. Hoje a gente não tem mais tantas figuras de linguagem, mas a gente tem algumas figuras de linguagem que são específicas. Ou tem vestibular mais moderno que acaba focando só em metáfora e metonímia. Não vai ser o nosso caso. Às vezes você presta uma FAMERP, você presta uma FAMEMA, ou mesmo um vestibular particular, por exemplo, como o da FAMECA, e aí já vai ser diferente. Então eles vão cobrar uma Sinedo, que eles vão cobrar um quiasmo, né? Uma figura de linguagem específica. E é isso que a gente vai dar conta. Essa aula está dividida, por exemplo, esse tema, né, figura de linguagem, está dividido em 3 aulas, para a gente conseguir estudar com cuidado, para a gente estudar com afinco e a gente conseguir entrar nessa vibe aí e aprender figuras de linguagem, tá bom? Então vamos junto, vai dar certo e a gente vai nesse estudo, beleza? Bom, a primeira figura de linguagem que a gente vai falar é metáfora. Galera, quando a gente fala em metáfora, a gente sempre vai falar numa relação, como está aqui, de similaridade. Então existe uma relação que é similar, uma relação de proximidade mesmo. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa, imagina que a gente vai desenvolver todas as características de uma pessoa. Então você pega, sei lá, o Vili, pronto, descreve todas as características do Vili. Ele é alto, é baixo, gordo, magro, cabelo liso, não, descreveu todas, beleza? Beleza. Aí você vem no animal, e aí você descreve todas as características do animal. Aí você vem descrevendo o animal, beleza, né? Descreveu, o animal é grande e pequeno, blá, blá, blá. Só que existe uma característica que é a intersecção. Como a gente aprende na matemática, aquele diagrama de Venn, que é comum à pessoa, mas também é comum ao animal. E aí, quando a gente acha, por exemplo, essa intersecção, a gente constrói uma metáfora. Então, por exemplo, uma metáfora normal seria isso. Rovilson, imaginar que Rovilson é um cara, Rovilson é um gato. Ou Rovilson tem várias características e um gato teria várias características. Mas uma característica parece em comum. Ou vamos imaginar, só para a gente ter noção, por exemplo, se a gente falar assim, aquele cara é um monstro. Geralmente a gente usa aquele cara é um monstro para falar que o cara é bom pra caramba, o cara é diferente. Da mesma maneira a gente faz uma metáfora. É uma relação de similaridade, é uma relação de proximidade dentro desse sentido. Uma metáfora muito famosa, inclusive no seu resumo, aquela folhinha de exercícios que está no estudo.seb, tem um resuminho lá e tem um conto muito legal, que é na verdade uma historinha, uma história linda. E aí eu queria falar um pouquinho. Naquela folhinha a gente colocou uma metáfora muito famosa de um cara chamado Walter Ugumãe. E essa metáfora chama-se O Paraíso São os Outros. Antes de falar dessa metáfora, eu queria falar um pouquinho dessa aqui. O Inferno São os Outros. Essa é uma metáfora de um cara chamado Sartre, era um cara existencialista e ele realmente queria estudar a existência humana e queria tentar entender um pouco da existência humana. Ele faz, na verdade, coloca essa frase, o inferno são os outros, em uma peça de teatro. E essa peça de teatro chama-se Entre Paredes. Muito bem. Quando ele faz essa peça de teatro, o que o Sartre tem na cabeça? Ele queria, na cabeça dele, fazer um lugar em que colocasse 3 pessoas e ninguém fosse melhor do que ninguém. Então todo mundo, por exemplo, teria o mesmo valor, para o lado bom e para o lado ruim, né? Para o lado positivo e para o lado negativo. Então ninguém seria melhor do que ninguém, mas ao mesmo tempo ninguém seria pior do que ninguém, beleza? E aí ele constrói isso aí e fala, o inferno são os outros. Aí ele, como ele não quer mostrar que as pessoas são iguais, ele pensa, onde que eu vou colocar? Vou colocar numa sala? Não pega bem. Vou colocar num teatro? Não pega bem. Então nessa peça, Entre Paredes, ele chama esse espaço de inferno. E ele coloca as 3 pessoas para conviverem, ninguém é mais importante que ninguém. Essas 3 pessoas estão convivendo. Só que a gente sabe que quando a gente convive com alguém, a gente tem pesos, né? Então é difícil. A gente vai conviver com alguém, a gente sempre percebe algumas coisas que a pessoa tem, que a gente não gosta, que a gente se distancia, que a gente se afasta. Tudo bem. O Sartre ele teve essa mesma sacada. E nessa peça Entre Paredes, as pessoas, né, da peça, elas começam a se incomodar com a existência do outro. Às vezes a gente também. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, a pessoa é egoísta. Mas eu também sou.
Nossa, essa pessoa é mal criada, mas eu também sou. Nossa, essa pessoa é mal educada, mas eu também sou. Nossa, essa pessoa é hipócrita, mas eu também sou. Então, às vezes a gente fala muito do outro, mas na verdade o problema não está no outro. Aquilo que a gente não gosta no outro, não é só no outro que a gente não gosta, às vezes a gente não gosta na gente. Então o que o Sartre queria na verdade mostrar? Que esse outro, ele é um inferno conviver com ele, porque ele sempre vai mostrar algo que eu tenho, por exemplo, para melhorar. Ele sempre vai mostrar algo, por exemplo, que eu tenho para crescer, para aprender. Então o Sartre, na cabeça dele, ele coloca isso nesse espaço e fala assim, ó, aqui a gente vai ser inferno. E vai ser um inferno porque é muito ruim para as pessoas. As pessoas, elas descobrem as suas, por exemplo, fraquezas, as suas oportunidades de crescimento e tal. Então para o Sartre seria um inferno a convivência, porque sempre o outro mostraria isso para mim. Beleza? Aí eu coloquei esse texto na sua folhinha, que é um texto lindo. Quando você tiver tempo, por favor, leia. Talvez vocês gostem muito. É um texto incrível. É um texto de um cara chamado Walter Ugumãe. Esse cara é um angolano, erradicado de Angola, naturalizado português, lá em Portugal. E aí esse cara faz um texto chamado O Paraíso São os Outros. E aí o que fala mais ou menos esse texto? Tinha uma menina, e a menina ela começa a enxergar amor em tudo. Então ela vê amor na sociedade, quando um casal homem e mulher. Ela vê um amor na sociedade com um casal homem e homem. Ela vê um amor na sociedade quando vê mulher e mulher. Só que ela não vê só na humanidade, ela vê também nos animais. Então ela vê passarinhos que se amam, cachorros que se amam. E ela começa a perceber que todo mundo precisa do outro. E na verdade o que a gente está vendo no mundo é isso. A gente tem a necessidade do outro, de ajudar o outro e de perceber que o outro existe. Então, na real, essa menininha vai contar nesse conto, que se você quiser ler, você vai gostar muito, vai contar nesse conto pra gente, que o inferno não são os outros, o paraíso são os outros. Porque muitas vezes a gente só tem funcionalidade quando a gente consegue ter o outro. Então, vamos imaginar, eu vou ser professor, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, mas eu sempre estou na busca de ajudar o outro. Eu sempre estou na busca de tentar contribuir com o outro. Quando eu percebo que o outro existe, eu também percebo que eu existo. E isso é muito legal. Então eu percebi que o outro existe, eu percebo que eu existo, isso é o princípio da existência. É mais ou menos a gente entender que o outro ele tem uma importância muito grande. Porque ao perceber o outro, eu não estou percebendo só o outro, eu também estou me percebendo. Por isso o paraíso são os outros. É um texto incrível, acredito que você vai gostar. É um texto leve para a gente principalmente entender que o outro faz parte da gente. Quando eu percebo que o outro existe, também estou percebendo que eu existo. Beleza? Dentro dessa nossa relação, a gente chega nessa relação metafórica, que foi criada tanto por Sartre, em O Inferno São os Outros, quanto por esse cara chamado Walter Ugumãe, que está no seu resumo, e agora é um português falando o paraíso são os outros, tá bom? Só queria pedir um cuidado, rapidinho. Às vezes, numa relação, a gente pode cometer o desvio da comparação. O que é a comparação? A presença de um elemento conectivo. Se eu, por exemplo, falasse assim, ó, Rovilson é como um gato, não é mais metáfora, possa ser comparação, beleza? E aí, só para a gente fixar a ideia. Lembra também que na estética romântica, os caras usam muitas metáforas, muitas comparações. Né? Lembra lá da Iracema, José de Alencar, ela tinha cabelos mais negros que a asa da graúna. Né? Então, além deles fazerem muito exagero, e a gente vai conversar, eles comparam demais, comparam muito, fazem muitas metáforas. É natural. A metáfora tem uma relação de similaridade. Já uma outra figura de linguagem, chamada metonímia, ela vai ter uma relação de contiguidade. O que seria uma relação de contiguidade? Sempre na metonímia, a gente vai partir de algo que é muito geral para algo muito específico. Então eu parto de algo muito grande e vou para algo muito específico. Esse é o princípio da metonímia. Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, ele possui muitas cabeças de gado, eu não quero dizer, por exemplo, cabeças de gado. A hora que eu uso isso, eu estou usando uma parte, mas é a parte para falar do todo. Da mesma maneira quando eu falo isso. Imagina, né? Agora em época de quarentena e tal, você fala, vou dar uma relaxada e dançar um Pedro Sampaio. Eu tenho escutado muito Pedro Sampaio, não. Lembra disso? Eu, na verdade, tenho escutado as músicas do cara tal. E eu estou sendo muito específico aqui. Então a relação metonímica vai ser essa relação de contiguidade. Por exemplo, no abstrato pelo concreto. Ou aquela menina tem uma ótima cabeça. Mas você fala, aquela menina tem uma ótima cabeça? Não, aquela é muito inteligente. Então existe uma relação específica, né? Uma relação geral e específica. Relação metonímica. Ou, por exemplo, nisso, comprei Nescau e Toddy. Qual você quer? Bom, galera, quando a gente fala na marca, algumas marcas elas são muito canonizadas. Então a gente usa a marca ao invés de falar de um produto, por exemplo. Né? Então, algumas marcas são canonizadas e a gente usa ela. Por exemplo, nesse caso, comprei Nescau e Toddy. Qual você quer? É meio lógico, né? Quase todo mundo vai escolher Nescau, tá? Que a gente já sabe o que é o melhor, beleza? Além disso, por exemplo, a gente tem a catacrese. Vai ser um termo figurado e a gente não tem uma expressão. Lembra mais ou menos? Não, olha o exemplo. Aquela menina machucou a batata da perna.
Você pode chamar de panturrilha, tal, mas é a mesma coisa que você falar céu da boca, dente de alho, cabeça de cebola, boca do fogão, pé da mesa, fechou? Mesma pegada. E aí você tem a questão da ironia, né, que é dizer uma coisa, só que com um sentido contrário. Cuidado, hein? Se alguém vira pra você e fala assim, ó, aquele lindinho chegou, que pena. Ou você não sabe num primeiro momento se esse cara é lindinho legal ou se ele não é tão bacana assim. Dependendo do jeito, a gente percebe essa ironia. Queria chamar sua atenção para uma coisa, tá? Cuidado com esse cara chamado Machado de Assis. Machado, nesse texto, O Óbito do Autor, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é muito irônico, né? Ele compara o Brás Cubas, que foi um cara que tentou tudo e não conseguiu nada, com Moisés. Nesse texto ele vai ser 100% irônico. Aí ele continua contando, na verdade, como ele havia falecido, né? E aí ele vai falar do cemitério dele, de como ele faleceu. É rapidinho. Lembra do Brás Cubas, hein? Ele é um morto que resolve escrever, e ele começa a contar da morte. Dito isso, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara do Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Ponto. 11 amigos, exclamação. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar essa engenhosa ideia que proferiu à beira de minha cova. Aí ele vai dizer, vós que os conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável para... Que perda irreparável é essa? De um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Como é uma perda irreparável se tinha 11 pessoas no velório? Tô sendo irônico. Essa é a questão da ironia. Só toma cuidado, tá? Pessoalmente aparece a entonação de voz. Ai, jura? Cuidado. A ironia na fala, ela aparece. No texto, ela é mais sutil. Além disso, a gente tem a relação da hipérbole, que vai ser uma relação de exagero. Então, você fala, eu tô morrendo de fome. Não, você tá com muita fome, você não tá morrendo de fome. Geralmente, o romantismo exagera muito, né? Eu tô morrendo de amor. Para. Ninguém morre de amor. A gente morre da ausência de amor, mas de amor ninguém morre. Então, algumas estruturas românticas, elas são muito exageradas. A hipérbole é uma figura disso. Lembra daquela música Grenade, né, do Bruno Mars, que é muito exagerada? A gente sempre exagera, né, em alguns aspectos. Então, o romantismo vai usar muito dessa hipérbole, tá bom? E, por exemplo, quando a gente fala em eufemismo, que é a suavização de uma ideia, deixar essa ideia mais leve, ele passou dessa para uma melhor, por exemplo, ele não foi tão bem para não falar que ele foi mal, a gente tira o peso, né, e algumas construções são assim. Aqui eu vou deixar um textinho super tranquilo, é um textinho chamado ABC, de um livro chamado Tio, do José de Alencar. É um texto super leve para a gente ver, por exemplo. Nesse texto existe a construção de uma personagem chamada Berta, e ela é muito, muito exagerada. A Berta é muito boa, tão boa que ela abre mão do maior amor da vida dela para a melhor amiga. Nada a ver. Exagerada demais, nesse texto aqui ela vai mudar a cabeça de um doente mental. Se você lembrar do livro, o doente mental chama Brás. Ela consegue curar a cabeça do Brás para tentar ajudar ele a aprender o abecedário. Então o Brás estava chorando muito porque na escola ele não aprendia o abecedário. E aí ele chega chorando demais, a Berta ela é tão boa, mas tão boa, que ela consegue acalmá-lo e ensina o abecedário para ele em um mês. Tá bom? Então são construções exageradas. Galera, aqui está mais ou menos a nossa tarefa, né? Então a listinha que já está no portal, no estudo.seb pra gente, beleza? Tarefa do Vilinho é a tarefa mais básica, tarefa do vilão vai ser a tarefa mais hard, beleza? A gente tá junto. Muito obrigado.